Informação. Yanana. A cidade fervilhava loucamente enquanto Yuri caminhava firmemente pelas ruas. Ela se movia em um ritmo constante, então, entre a expressão sombria em seu rosto e seu uniforme militar, ela não foi perturbada, as pessoas mantinham distância dela. Não era uma tarefa fácil em um lugar tão movimentado, mas ela não precisava nem mesmo contornar alguém, a aura de morte pairava sobre ela como uma nuvem. Apesar de sua expressão sombria, ela estava tomada de felicidade. Tantos. Quase posso sentir o cheiro da heresia. Me pergunto que jogos vou jogar aqui antes que aquela vadia chegue para estragar a diversão. Ela pensou consigo mesma. Uma felicidade quase sexual consumia seus pensamentos enquanto ela voltava os olhos para um indivíduo após o outro. Ela olhava para um deles, um homem, uma mulher, o jovem, o velho, não importava, e imaginava como seriam se contorcendo em suas mãos. Ela fungou com um pouco de desdém. Ainda melhor com demi-humanos, corpos mais resistentes, eles resistem mais, me faz sentir falta de Jaldabaoth. Ele me deu tantos brinquedos lindos. Mesmo que não fosse essa a intenção. Ela riu um pouco baixinho e desviou seus pensamentos de seu passatempo favorito e se concentrou no trabalho em questão. Ela foi até o templo e parou para olhar ao redor. Era um pavilhão verdadeiramente impressionante, o Tribunal de Justiça. Embora agora estivesse mais frio e os soldados usassem equipamentos mais quentes, o lugar parecia muito com o que ela imaginara. Ela parou nos degraus do templo e se virou, descendo os longos assentos do anfiteatro. Não havia nada acontecendo no momento, então, exceto por algumas pessoas que pararam para relaxar, estava vazio. Quando ela chegou ao fundo, ela se aproximou dos pilares da justiça. Yuri sorriu ao passar pela mancha de sangue seco onde, segundo a história, um dos juízes havia sido ferido. O pilar baixo com a corrente que prendia os pulsos de Neia, e os dois grandes pilares onde ela teve suas costas despidas e seus pulsos presos. Como deve ter sido para você? Deuses, se eu pudesse ter feito isso. Quanto tempo levaria para quebrá-la? 10 chicotadas? 50? 100? E aqueles idiotas nem conseguiram uma? Yuri riu em um tom baixo e bonito e tocou a corrente. Capturar você pode ser difícil. Mas, pelos deuses, se ao menos. O rosto de Yuri se abriu em um sorriso louco e ela abraçou a corrente contra o peito enquanto tremia de prazer com os horrores que ela ansiava. Ela então largou a corrente e olhou em volta mais um pouco. Alguns a notaram, mas ninguém se aproximou. Ela subiu as escadas novamente e voltou ao templo, parando de repente quando um mendigo se arrastou até ela e olhou para cima com saliva voando de seus lábios. Ira divina! Ira divina! Ira divina! Ele gritou repetidamente em sua posição de cachorro. O medo o fez tremer de horror e ela nem tinha certeza de que ele a estava vendo na frente dele. Yuri sorriu e tocou sua bochecha enquanto olhava para ele. Oh, pobre idiota! Eu sou a dor divina, não temo a ira. Ela riu, então curvou os dedos em uma posição semelhante a uma garra e passou-os pelo rosto dele. Se ele registrou a dor das marcas agora sangrentas, ele não demonstrou. Ela franziu os lábios em uma pequena carranca. Chato. Ela bufou infeliz e percorreu o resto do caminho até o templo. A decoração era normal, uma área aberta, uma única parede que criava um corredor para ir aos gabinetes privados do padre, a área aberta repleta de assentos e um local para alguém falar. O inusitado foi que, apesar de ser um dia de adoração, o templo estava meio vazio. Ninguém estava na posição de falar. Isso foi curioso. Yuri se aproximou de alguém que estava orando e colocou a mão em seu ombro. Ei, onde está o padre? Ele não deveria estar aqui para os cultos. Ela perguntou com uma sobrancelha levantada. A pessoa com quem ela estava falando olhou surpresa. Você é nova aqui? Ele perguntou. Ah, claro que você é. Ele disse quando desviou os olhos do rosto dela e viu seu uniforme. Ele se levantou. Era um homem de meia idade com um corpo atarracado que lentamente engordava. Mas a razão para isso era óbvia. Quando ele se levantou, ele estava com dores óbvias na perna direita. Venha, afaste-se da área de culto e eu explicarei. Ele disse com um sussurro que mal foi ouvido. Ela se afastou e deixou que ele a conduzisse até a parede que formava o corredor privado. Uma vez do outro lado, ele se apoiou pesadamente contra ela para não ter que confiar na perna. Sim, o padre deveria estar aqui,
mas não há mais padres suficientes. Eles estão tendo que trabalhar em turnos, e cortaram os cultos. O que aconteceu? Eles morreram. Ela perguntou com curiosidade genuína em sua voz enquanto coçava a cabeça. Não, a fé deles sim. Depois do julgamento de Neia e de sua partida, as coisas ficaram agitadas. Ele disse enquanto pensava sobre isso. Então, você diria que ficou herege muito rapidamente? Yuri sorriu com o trocadilho maligno. Ele estremeceu. Trocadilhos. Não, apenas. Não. Ele bateu a palma da mão no rosto, depois relaxou e continuou. Mas também meio que sim, alguns paladinos vermelhos fixaram residência, junto com alguns sacerdotes, e começaram a minar os templos, foram aos locais de trabalho e apenas esperaram pelas pessoas se ferirem. Então eles usavam sua magia sem sequer serem solicitados. Os templos onde isso deveria acontecer começaram a perder dinheiro. Então eles começaram a restringir a cura a certas áreas e a emitir licenças que apenas os sacerdotes oficiais poderiam obter. As pessoas ignoraram as regras, até os padres oficiais, geralmente os jovens, os idealistas, e alguns deles começaram a sair. Ele caiu ainda mais, como se não pudesse acreditar no que estava dizendo. Então os templos começaram a cobrar das pessoas antecipadamente com a promessa de que não cobrariam nada quando precisassem. Isso ajudou por um tempo, mas então... Bem, eles começaram a usar o dinheiro para reagir contra os recém-chegados, fazendo leis que os impediam de ajudar qualquer um que fosse membro dos 6 ou dos 4. Então, as pessoas deixaram os 6 e aderiram à nova religião. Ele acrescentou com uma voz rouca. Por que você ainda está aqui então? Perguntou Yuri. Eu cresci sob os deuses, serei amaldiçoado se seguir um morto-vivo. Ele disse severamente. Não que eu não aprecie o que seu povo está fazendo, mas os templos nos guiam sob a vontade dos deuses, eles não nos enganariam por algo tão mesquinho quanto uma moeda, não com suas almas em jogo. Ele disse com confiança. Então, quando o padre estará aqui? Yuri perguntou, mudando de assunto para conter o riso. Acho que é ao meio-dia. Só estou aqui cedo para orar pela cura, a maioria das pessoas lá fora está fazendo o mesmo. Seja por si mesmas ou por seus filhos. Ele disse de passagem. Agora, com licença. Preciso voltar. Os deuses não recompensam a fé ociosa. Devo mostrar minha devoção para receber sua bênção. Ele disse com uma expressão agradável que mostrava seu otimismo, e foi embora quando Yuri acenou com a cabeça em aceitação. Ela voltou ao escritório do padre e se abaixou para abrir a porta. Não abriu. Bloqueada? Ela disse incrédula. Não, não está trancada. Ela sorriu e girou a maçaneta, quebrando a fechadura, depois entrou para se sentar e esperar. Ela dobrou uma perna sobre a outra e esperou, pois descobriu-se que o idiota no templo propriamente dito estava quase certo. Um homem velho e enrugado em vestes ricas apareceu e olhou horrorizado para a porta de seu escritório, e então quase tão surpreso como mulher blindada esperando impacientemente batendo o pé. Entre, feche a porta, sente-se, cale a boca e espere para falar até que eu lhe faça uma pergunta. Yuri disse sem um pingo de piedade em sua voz brutal. A intenção de matar escorria de sua carne como seiva de uma árvore cortada ou sangue de uma ferida aberta. Ele piscou incrédulo, mas fez o que ela disse e foi até sua mesa. Como medida extra, ela ficou olhando para ele, prolongando o silêncio enquanto ele se mexia desconfortavelmente. Quando ele ficou completamente desconfortável, só então Yuri falou. Explique por que vocês têm hereges vivos no sul. Eles não são inflamáveis ou algo assim? Sua voz era fria e exigente, e seus olhos se estreitaram como se ela estivesse olhando para uma carcaça feia. Ah! Ele começou a dizer, depois engoliu ainda mais desconfortável. Quando ela perguntou sobre a inflamabilidade dos hereges, ela detectou um leve cheiro de amônia no ar, e ele recuou com as mãos gesticulando para cima e para baixo de forma apaziguadora, e com um sorriso de medo no rosto. Bem, você viu o homem lá fora? Ele perguntou. O mendigo maluco? Muito patético, mas e daí? Ela perguntou. Ele nem sempre foi um mendigo maluco. Ele já foi um padre importante, então o julgamento de Neia aconteceu, agora ele é um lunático delirante. Ira divina é quase a única coisa que ele diz. O padre caiu para frente, abatido. Então? Perguntou Yuri.
Então agora todo mundo que não é herege está absolutamente aterrorizado com os hereges. Ninguém testemunhará contra os hereges, ninguém acusará as pessoas de heresia, ninguém sequer dará uma chicotada nos hereges quando eles forem sujeitados a isso. O velho padre resmungou infeliz. Bem, sua solução chegou. Você já conhece a situação, não é? Yuri perguntou friamente. A rainha da heresia, a filha dos mortos-vivos, a criança morta, a voz do esqueleto, o arauto das trevas. Está chegando, sim, eu sei. Ele disse com igual frieza, o que Yuri achou revigorante. Mas isso lhe pareceu estranho. O que é todos esses títulos? Ela perguntou perplexa. Oh, quando ela estava em julgamento, ela usou uma infinidade de títulos para se nomear. Depois que ela saiu, as pessoas começaram a inventar os seus próprios para descrevê-la, alguns mais zombeteiros do que outros, alguns destinados a aterrorizar. Alguns guardas entediados até conseguiram transformar isso, se você pode acreditar, em um jogo de bebida. Ele disse com certo aborrecimento. Um jogo de bebida. Como você joga isso? Yuri perguntou, subitamente intrigada. Aparentemente você inventa um título e se o fizer, você bebe, senão, todo mundo bebe. Você tem o tempo de uma queda de pena e... Bem, na maioria das vezes eles estavam todos ficando bêbados. Muito, muito rapidamente. Banimos o jogo, mas... Bem, os títulos permanecem. Ele revirou os olhos. Independentemente disso, sim, ela está vindo para cá com um exército nas costas e se você quiser afastá-la, os hereges são uma quinta coluna, um inimigo dentro das muralhas. Eles têm que ser quebrados. Eu já conversei com o comandante-geral, ele autorizou toda e qualquer medida necessária para acabar com a heresia desta cidade e garantir que ela seja mantida segura. Agora isso deve aliviar e criar alguns medos em todos os lugares certos. O velho padre disse alegremente. Crossroads. Coruja foi o primeiro a responder à pergunta de Xanda. Perigoso, sujo e absurdamente poderoso para os humanos. Ele disse com sua voz infantil. Obrigado, está certo. Kirak respondeu. Alguém mais? Ele perguntou. Eles são açougueiros. Han grunhiu infeliz e cruzou os braços sobre o peito em desgosto. Minha aldeia foi dizimada por uma escritura há muito tempo, antes do rei feiticeiro aparecer. Chamam-se de salvadores da humanidade, mas eles são assassinos com uniformes e nada mais. Ele cuspiu com desgosto. Também correto. Xanda disse com um sorriso arrependido no rosto e um pequeno tremor nas mãos que mal a acalmou. Alguém mais? Ela perguntou. Ninguém falou. Tudo bem então. Bem, você está olhando para 3 deles. Kirak disse sem rodeios. Ele tocou a mão no peito. Eu era uma escritura da flor do vento. Xanda levou a mão ao peito. Eu era da escritura da água limpa. Você disse 3, mas há 2 de vocês. Petir apontou, tentando ficar à frente da sensação de surpresa que claramente pegou seus amigos e os deixou em silêncio. Kirak e Xanda disseram em uníssono e centraram-se em Rascal. Ele baixou os olhos. Foda-se. Ele reclamou e anunciou. Eu também era da escritura da água limpa. É assim que os conheço. É por isso que posso planejar as coisas do jeito que faço, e é por isso que sobrevivi à nossa missão suicida. O resto só podia ficar boquiaberto. Por quê? Por que você está nos ajudando? Moira perguntou incrédula. Por que você está aqui? Tudo o que ela pôde fazer foi piscar enquanto expressava suas perguntas sem fôlego, e ela não estava sozinha em seu olhar perplexo. Rascos foi o primeiro a responder. Eu contei a você sobre meu tempo como mutilis, mas isso não foi tudo. Entrei para o exército da teocracia quando tinha idade suficiente, eles me testaram. Acho que você poderia dizer que descobri que eu tinha talento para operações de furtividade, o melhor da minha classe. Na verdade, fui encaminhado para as fileiras das escrituras e escolhido a dedo para a água limpa. Atuamos como batedores e coletores de informações, assassinos, podemos lutar, mas esse não é o nosso objetivo principal. Mas a coisa que me pegou foi a hipocrisia abjeta lá fora. Em campo, mantivemos relações amigáveis com várias tribos, demi-humanos, elfos e assim por diante, era a única maneira de operar lá fora, não dava para lutar contra todos. Às vezes ajudávamos uns que estavam contra os outros e negociávamos pacificamente por ajuda ou recursos.
Aqui estávamos nós, supostamente o povo escolhido dos deuses, todos os outros. Comida de verme ou escravos. Ele cerrou os punhos e tremeu de raiva. Eu estava bem com isso por um tempo, mas se você passa tempo suficiente lá fora, você descobre como você não é tão diferente de muitos dos outros que deveríamos odiar. Eu me dei bem com alguns demi-humanos, algumas tribos isoladas de elfos no país dos elfos negros, esse tipo de coisa. Então, uma vez eu estava em uma missão e me separei, me machuquei e alguns elfos me encontraram. Ele olhou para seus camaradas. Eles me trataram, cuidaram de mim desde a beira da morte até que pudessem me levar a um dos curandeiros de sua tribo. Fiquei com eles alguns dias, fui caçar com alguns homens deles. Aí um dia a gente voltou e a tribo estava morta. Um agente do Agante incitou uma briga que exterminou aquela pequena tribo. Eu simplesmente não consegui mais fazer aquilo depois disso, não consegui. Não podia dizer que éramos bons. Eu não conseguia mais acreditar em nossa causa. Eles me salvaram e nós os matamos em troca. Esse foi o fim da minha lealdade à teocracia e às nossas crenças. Aos nossos deuses, eu cacei e matei os membros relevantes do Agante, encharquei algumas de minhas coisas com sangue e as deixei em algum lugar onde seriam encontradas pelo resto do nosso povo e... Ele fechou o punho, depois abriu e soprou sobre a palma da mão como se estivesse espalhando poeira. Pufi, eu fui embora e fui dado como morto. Assumi um novo nome e parti para o reino feiticeiro assim que ele começou. Quando esta guerra estourou, me alistei assim que pude. Desta vez, é tudo o que quero fazer. Ele disse com uma voz oca e vazia. Algo mais? Xanda olhou para eles. Se você quer saber. Então eu costumava trabalhar com rascos, mas o pior para mim foi quando fomos caçar hereges em uma vila em nosso próprio país. Havia uma família que foi acusada de heresia pelo prefeito local. Foi um grande negócio nos chamar porque o pai era um dos maiores proprietários de terras da região. É claro que encontramos o que procurávamos, ele foi julgado e executado, sua propriedade foi confiscada, e sua esposa foi jogada na rua com seus 2 filhos. Ela soltou uma risada amarga. É claro que encontramos as evidências que o prefeito queria que encontrássemos, o terreno foi revendido e ele comprou a maior parte, a esposa acabou em um bordel para sobreviver, e ela não durou muito. Ela era uma garotinha, delicada, totalmente despreparada para aquela vida. O dono do bordel deu contratos para seus filhos, e o prefeito os aprovou. Os contratos eram repugnantemente unilaterais, e então essas 2 pequenas crianças ingênuas, com menos de 10 anos, acabaram trabalhando até a morte na roça que era do pai deles. Eu não sabia disso na época, tinha feito o meu trabalho e fui embora. Mas voltei lá no dia em que as crianças morreram. Passei por onde estavam sendo descartadas bem no momento em que eram jogadas em um buraco no campo à beira da estrada. Reconheci os cabelos ruivos flamejantes do menino, ainda vibrantes mesmo na morte. Xanda juntou as mãos como se estivesse rezando e apertou-as com força suficiente para que tremessem. Eu fiz isso com eles, mesmo que não fosse minha intenção. Então comecei a verificar e descobri o que aconteceu depois que saí. Foi isso que abriu meus olhos, comecei a perceber que toda nossa caça à heresia era uma farsa. Uma farsa. Estávamos sendo usados para esmagar inimigos políticos, roubar terras, vidas e bens? Eu não tinha me inscrito para isso. Então, matei o prefeito e fugi, fingi minha morte jogando alguns dos meus equipamentos em uma área conhecida por ser ocupada por monstros. Depois de espalhar o sangue do prefeito, é claro, ouvi rumores sobre um assassino fora desta cidade e reconheci o trabalho de rascos. Eu administro as prostitutas e a guilda de informações nesta cidade. Kirak revirou os olhos. Vocês 2 são prolixos. A versão resumida é que minha história é muito parecida com a deles. Olha, você quer saber a verdade? As escrituras são loucamente devotadas quanto parecem porque algumas pessoas lá fora são como nós. Eles desistem, vão embora e não conseguem mais fazer essa merda. Às vezes, algum pobre coitado se apaixona por um elfo, às vezes eles começam a se identificar com as pessoas que deveriam odiar, mas de qualquer forma nós. Todos seguem um dos 2 caminhos. Ficamos cansados da merda que nosso país nos faz fazer e percebemos que estamos do lado errado, ou nos tornamos totalmente fanáticos a ponto de nada importar além de suas ordens.
Ele apontou para Han. Aqueles que visitaram vocês seriam os últimos. Kirak disse severamente. Eu fiquei com rascos e ele me colocou com Chanda. Ele usou suas habilidades únicas com engano e magia de ilusão, entre outras coisas, junto com algum dinheiro que ele reservou, e nos colocou como aqueles que dirigem o submundo aqui. Você encontrará uma ou duas ex-escrituras na maioria das cidades da teocracia se você olhar para os elementos criminosos. Somos caçados, é claro, nem todo mundo finge sua morte de forma eficaz. Será que realmente tem escolha a não ser essa? Petir perguntou. Não. O trio de ex-escrituras respondeu sem rodeios. Então sim. Coruja disse relutantemente. Bem, se já tiramos tudo isso do caminho, então foi isso que recebi de Mananak antes de ele ser capturado. Petir disse ansiosamente e explicou sobre a munição do escorpião encantado. Sim, isso seria um problema. Todo problema pode ser resolvido, você não pode fazer muito sobre o que eles já têm, mas e se você evitar que mais seja feito? Kirak sugeriu com confiança. Sim, isso serve. Mas como? Não sabemos onde elas estão sendo feitas. Moira apontou infeliz, seus lábios contorcidos em uma carranca. Mas posso dizer quem os faz. Chanda disse com um sorriso malicioso. Há apenas um usuário de magia nesta cidade que pode lidar com isso. Ele favorece uma das minhas prostitutas mais caras. Posso levar você para a residência dele e você pode matá-lo. Se ele morrer, bem, com a cidade sitiada, eles vencerão. Não serei capaz de contratar mais ninguém que possa fazer isso. Hoje à noite então. Disse Rasco. Quem vai cuidar disso? Naji e Romari trocaram um olhar. Já trabalhamos juntos uma vez para entrar furtivamente em algum lugar, acho que podemos conseguir isso. Naji disse com uma confiança que não tinha certeza se sentia, mas fingiu bem. Tudo bem. Chanda disse. Vou mandar alguém buscá-lo uma hora antes do horário marcado para cansar o libertino. Ele sempre dispensa seus guardas durante esse período porque tem vergonha de ser visto nu, e pelo que minha garota me disse, ele deveria ter. Ela riu lascivamente. Você pode entrar furtivamente com relativa facilidade, esperar até que ele durma e acabar com ele. Trocadilho intencional, é claro. Ela disse com outra risada perversa, uma que trouxe risadas inesperadas antes que, depois de mais alguns minutos de discussão, todos se separassem.